grupo de ações sociais em fissura lábio-palatina. Quero agradecer a presença de todos e informar só que houve uma alteração de tema e também de palestrante, que a doutora Irene, que seria a palestrante de hoje, teve uma intercorrência no centrinho, então eu estou substituindo hoje, ela vem numa outra oportunidade, ok? Então, o nosso tema hoje, nós vamos tratar sobre a instrumentalidade do serviço social, o estudo social em questão. Esse curso eu planejei em 2021, numa parceria do Centrinho, HRAC USP Bauru, com a Smile Train. Eu fiz uma atualização este ano, de 2023, para apresentar para vocês, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória no serviço social do hospital, conhecido carinhosamente como Centrinho em Bauru. Eu me formei em 1973 na Faculdade de Serviço Social de Bauru e, como estagiária, implantei o serviço social no Centrinho. Fui contratada em 74, permaneci por 42 anos, quase 43, como assistente social no Centrinho, Bauru, assumi cargos de diretoria do serviço social, diretoria de divisão de apoio hospitalar, então foi uma experiência muito importante. Em 1975, um ano após a minha entrada, a minha contratação no HRAC, nós criamos a Profis Bauru com todo o apoio do Dr. Gastão, e hoje eu continuo da diretoria desde 75 como membro da diretoria. Atualmente eu sou secretária-geral da Profis Bauru. Em 77 eu concluí a minha especialização em serviço social, em 1988 mestrado, em 1995, 96 doutorado na PUC São Paulo. Tanto mestrado como doutorado eu realizei em São Paulo, na PUC. De 1996 a 2012, eu participei como pesquisadora, ligada ao CNPq e à FAPESP, desenvolvendo várias pesquisas e orientando vários alunos de serviço social do Centrinho. Em 97 até 2016, eu coordenei a especialização, implantamos a especialização no Centrinho, em parceria com a Unesp de Franca, com a professora Neide Lefeld, e também, nesse período, a gente foi implantado no Centrinho a residência multiprofissional, que eu participei como tutora e como professora nas aulas. Em 2004, nós criamos a Rede Profis. Também foi um projeto de pesquisa, com apoio da FAPESP, e continuo até hoje como membro da diretoria da Rede Profis. Esse projeto, nosso objetivo justamente era congregar as diferentes associações. Como nós tínhamos a Profis, que foi fundada em 75, nós, em nossa trajetória profissional, nós incentivamos a criação de várias associações no Brasil, a exemplo da Profis Joinville, da Fisvale, enfim. E aí nós sentimos a necessidade de congregar as associações. Aí, por isso, surgiu a ideia de criação da Profis, que ocorreu em 2004. Em 2007, nós temos um capítulo de livro escrito, acho que vocês conhecem, Fissuras Lábio-Palatinas, uma abordagem interdisciplinar, em que nós escrevemos um capítulo sobre os aspectos psicossociais, junto com a doutora Irene e a doutora Lilian. Em 2010, concluímos nosso pós-doutorado, orientação da professora Martinelli, também na PUC São Paulo. Em 2013, publicamos este livro, que é o Estudo Socioeconômico, e em 2018 nós participamos como membro do Conselho Consultivo da Smile Train e continuamos aí como parceira da Smile Train. A partir de 2021, até atualmente, nós sentimos a necessidade da Rede Profis participar de outros grupos também na área da fissura lábio-palatina. Então, criamos, fomos cofundadoras aí desse projeto Fissuras do Brasil, que congrega não só a Rede Profis, mas diferentes grupos, a Luz do Teu Sorriso, um exemplo, Fissurados pela Vida, Fissurada pela Vida, enfim, vários grupos
que foram unidos nessa luta aí de fissuras do Brasil. Quando eu concluí o serviço social no Centrinho, quer dizer, me desliguei em função da aposentadoria, foi bem no final de 2016, eu tive essa honra de coordenar a equipe do serviço social, alguns profissionais continuam, muitos já aposentaram, quem continua hoje dessa equipe é a Sônia, tem a Beth, tem a Regininha, a Mabel continua no Centrinho, a Érica, a Carol e a Thalita, que é a diretora do serviço social. Quero, nesse início da nossa fala, prestar a minha homenagem ao nosso querido doutor Gastão, porque ele sempre incentivou o serviço social, apoiou. Então, todo esse desenvolvimento do serviço social, nós devemos ao apoio do doutor Gastão, que ele tem uma visão humanista, uma visão interdisciplinar, quer dizer, ele é um visionário, e ele construiu toda essa filosofia de trabalho em equipe, de humanização no Centrinho, que nós somos aí fruto dessa linha de trabalho. Eu quero iniciar falando um pouquinho sobre a nossa profissão, conceituando, antes de entrar no estudo social, que o serviço social é uma profissão que atua nas múltiplas expressões da questão social. Cabe ao assistente social, então, formular e implementar propostas para que nós possamos enfrentar aí as desigualdades sociais. Então, qual que é o grande desafio do serviço social? Incluir a população nas políticas sociais, lutar pela efetivação, consolidação e ampliação das políticas e, essencialmente, facilitar o acesso da população ao serviço. Esse é o nosso grande desafio. Porque quando eu entrei no Centrinho, em 73, 4, o serviço social, na realidade, é tido como caso, a questão social era tido como caso de polícia. Nós acionávamos os delegados de polícia para realmente garantir que o paciente tivesse acesso e desse continuidade ao Centrinho. Hoje mudou totalmente, a gente vai depois abordar essa questão. Então, o serviço social, ele é uma profissão não só interventiva, mas ele é investigativa e é essencialmente interdisciplinar, porque possibilita aos profissionais a identificação das necessidades e as condições sociais dos usuários em seu contexto de vida, e entendendo que a interdisciplinariedade, ela propicia a inter-relação entre as diferentes disciplinas, não é um trabalho isolado, como é o caso da multi, tá? Mas a inter propõe a colaboração entre as disciplinas, o diálogo, tem uma atitude interdisciplinar, a questão da interação e sempre numa visão de totalidade. Então, nessa perspectiva que a gente trabalha, hoje se fala, inclusive, mais avançado ainda nessas relações, que é a transdisciplinariedade. Então, acho que se a gente conseguir trabalhar numa linha inter, já é um grande avanço, porque a gente conhece alguns serviços que ainda atuam numa linha mais isolada de multidisciplinaridade. A questão social, vocês como profissionais da área, né, sabem que ela é definida como conjunto de expressões das desigualdades da sociedade capitalista. Então, no sentido assim mais amplo, o que significa? Significa o conjunto de problemas políticos, sociais, econômicos, de uma sociedade capitalista, o qual ocasiona, então, as desigualdades sociais, tá? Queira nas diferentes políticas no acesso à habitação, no acesso à educação, no acesso ao trabalho, enfim, na assistência social. Então, a questão social, ela possui múltiplas expressões, como a pobreza, o desemprego, a violência, a dificuldade de acesso às políticas, e este é o nosso foco de trabalho do assistente social. Aí, entrando na questão da instrumentalidade do serviço social, que é o tema de hoje, eu vou fazer também um histórico, como que surgiu a ideia de criar um instrumental de avaliação social. Então, o interesse pela temática, que é chamada estudo socioeconômico ou também estudo social,
ela acompanha toda a minha trajetória, tanto profissional como acadêmica e de pesquisa no Centrinho, que originou várias publicações voltadas, então, à construção de um instrumental, de uma metodologia de avaliação que pudesse servir de referência para a profissão. Na época eu pesquisei desde a década de 70 e não existia dentro do serviço social um instrumento de avaliação social que servisse, então, de referência para a profissão. Em 80, eu tive um artigo publicado na revista Serviço Social e Sociedade, com apoio da professora Miriam Veras. Depois fizemos uma parceria com a Unesp de Franca, com a Neide e com o economista Albério Neves, e nós também publicamos alguns artigos que foram divulgados nas revistas científicas em 1996 e 1999. Em 2010, atualizamos também um novo artigo na revista da Unicamp, Serviço Social e Saúde. Em 2001, desenvolvemos pesquisas nessa linha também junto ao CNPq. Em 2008, publicamos um artigo no livro da editora Andros, também falando sobre a questão social. Em 2013, tivemos o privilégio de publicar nossa pesquisa de pós-doutorada no livro da edição Veras Editora. E 2015 e 2016, a gente também atualizou esse instrumental, cuja atualização está disponível no site da Rede Profis, que a gente vai estar checando, porque o site foi atualizado, e vamos realmente repostar esse estudo de atualização do instrumental após a publicação em 2013. Então, na prática do serviço social do Centrinho, qual que era o nosso objetivo? Instrumentalizar os assistentes sociais para o conhecimento das condições de vida dos usuários e essa relação com o processo saúde, doença, reabilitação. E também nós tínhamos como premissa traçar o perfil dos sujeitos de amostras de pesquisas da equipe de reabilitação para sua correlação com outros indicadores. Nós participamos de várias pesquisas na área odontológica, na área de fono, na área de medicina, categorizando, traçando o perfil dos sujeitos da amostra, justamente para mostrar esta relação. Nós entendemos que o instrumento, ele é sempre orientado por um determinado conhecimento, uma teoria social, portanto, ele tem uma intencionalidade. Então, tudo que a gente faz em termos de estudo, você tem, logicamente, uma intenção, conforme a literatura afirma, Sarmento, Mioto e Martinelli. Então, a direção e o alcance do uso do instrumental, eles são determinados por nós profissionais, pelos agentes institucionais, de acordo com a nossa consciência crítica, nossa criatividade e as nossas habilidades também, envolvendo não só aspectos, indicadores quantitativos, mas também indicadores qualitativos. Então, o instrumental é uma categoria relacional, e abrange não só o campo das técnicas, como também conhecimentos, métodos, habilidades. Então, eu entendo que ele é ao mesmo tempo técnico e político. Por que político? Porque ele tem uma direção, uma intenção. Político é diferente de político partidário, certo? Tá? Porque todo homem ele é um ser político. O instrumental ele deve ser visualizado com uma mediação. O que nós queremos para conhecer a realidade dos nossos usuários? Nós queremos realmente propiciar essa passagem dessas ações, tanto individuais para o coletivo, tanto do profissional crítico e competente para avaliar essas ações. Então, reconhecer a instrumentalidade como mediação significa, então, visualizar o serviço social em sua totalidade, permitindo aos sujeitos, em face da sua intencionalidade, a escolha de procedimentos técnicos, éticos e políticos, adequados à sua finalidade. Então, a gente tem esse instrumental, mas cada assistente social vai estar adequando a sua realidade social, ele pode ser mais
sintético, ele pode ser ampliado de acordo com os objetivos da instituição, então, mas é um referencial. Para a gente falar um pouco de estudo social, a gente tem que ter em mente que nós temos como norte, como diretrizes, né, nós temos os princípios e as diretrizes da formação do exercício profissional. Nós temos um código de ética, nós temos o nosso projeto ético-político, né, que contém justamente o código de ética, as diretrizes curriculares, a lei que regulamenta a nossa profissão e outras políticas sociais que a gente também tem como princípios, como ações. Então, o nosso projeto ético-político, ele tem valores, tem princípios, tanto teóricos como práticos, para o enfrentamento da questão social. Então, envolve as diretrizes curriculares, como eu já citei, o código de ética, a lei da regulamentação, e, além disso, nós temos que ter conhecimento sobre as políticas sociais e a questão do direito à saúde, assistência e outras políticas, né, transversais à nossa prática. Essencialmente, a Lei Orgânica da Saúde, nós temos que ter conhecimento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício da prestação continuada. Temos também que ter conhecimento sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que ela é denominada, né, de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi publicada aí, instituída em 2015. E, além desses conhecimentos, nós precisamos também, quem está na área da saúde, ou assistência no caso, nós precisamos conhecer quais são os parâmetros de atuação dos assistentes sociais, tanto na política de saúde, como nas políticas de assistência social. Eu quero retomar um pouquinho, em termos da lei que regulamenta a nossa profissão, que é a Lei 8.602, de 1993, o que ela diz sobre o estudo socioeconômico. A lei diz que o estudo socioeconômico ele é operacionalizado enquanto metodologia do trabalho de domínio específico e privativo do assistente social. Então, veja bem, cabe a nós, assistentes sociais, desenvolvermos o estudo socioeconômico. Ele é um instrumento para conhecer e analisar a situação vivida pelos sujeitos, né, tanto sujeitos individuais como sujeitos aí do grupo de sujeitos. Ele consiste numa utilização articulada de vários outros instrumentos. Nós temos a entrevista, temos reuniões, temos visitas domiciliares, que nos permitem a abordagem junto aos sujeitos envolvidos. Então, é baseado no contexto familiar e na realidade social, com a finalidade de subsidiar as decisões e as ações interventivas do assistente social, possibilitando, então, a coleta de informações a respeito dessa realidade social e as questões sociais que afetam as suas relações. Então, a nossa lei é clara no sentido de definir a importância aí do estudo social como uma atribuição específica. Eu estou voltando. Então, com relação ao seu o estudo do processo histórico, desse estudo que a gente está propondo, o Serviço Social do Centrinho sempre reconstruiu o seu instrumental com o objetivo de conhecer as condições de vida dos usuários, de forma a colaborar no planejamento e na realização do tratamento. Porque nós levantávamos em nossos estudos as necessidades, as expectativas e as possibilidades de acesso ao tratamento e continuidade. Então, todas as barreiras que poderiam dificultar a continuidade do tratamento, o nosso estudo estava atento a essas questões. O estudo social,
sempre é visto como a possibilidade de conhecer a realidade social, visando a sua compreensão. E sempre numa ótica da equidade, da justiça social, para quê? Para que a gente pudesse assegurar o acesso às políticas sociais. Então, nós tivemos aí, como eu relatei anteriormente, várias propostas de atualização, porque a sociedade é dinâmica e nós temos que estar atento a essa mudança, as mudanças né, que ocorrem na sociedade brasileira. Então, a gente sempre procurou desenvolver estudos, procuramos validar esse instrumento. Além da lei que regulamenta a nossa profissão, nós temos também o que fala sobre o estudo. Fala que nós devemos aí planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social. Então, veja bem, o nosso cotidiano é um campo fértil de políticas sociais. Eu vejo lá no Centrinho os prontuários que nós temos esses estudos, são fontes riquíssimas de pesquisas. Então, o nosso dia a dia permite que nós possamos aí desenvolver pesquisas na área. Então, realizar estudos socioeconômicos também com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais. Então, a nossa lei, né, ela prevê essas competências com relação ao estudo social. Agora, e com relação aos parâmetros para a atuação dos assistentes sociais, é um documento muito importante que nós, da área da saúde, precisamos nos debruçar, estudar. O que esse documento destaca? Que a avaliação socioeconômica dos usuários é um meio que vai possibilitar a mobilização para a garantia dos seus direitos, e não como critério de elegibilidade ou seletividade, né? Mesmo porque a saúde é um direito, então o nosso estudo não é para incluir ou não nas políticas de saúde, a saúde é um direito, mas sim de conhecer a realidade das pessoas, construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições, né, quais são os condicionantes da saúde, para que nós possamos, então, possibilitar a definição de estratégias de intervenção. Né? E como a gente vê que, além do estudo, nós temos aí outros instrumentos, né, que permitem realizar o estudo não só por meio de entrevistas, mas visitas domiciliares, e se fala também nos parâmetros na importância do assistente social desenvolver estudos sobre laudos sociais. Então, conhecer a realidade do usuário por meio de visitas é uma necessidade, mas nós temos que ter o cuidado de não invadir a privacidade dos mesmos. E nós sempre temos que esclarecer quais são os objetivos profissionais das nossas entrevistas. Com relação aos laudos, os estudos socioeconômicos, eles visam subsidiar a construção de laudos. Por exemplo, nós temos laudos laudos para definir se a pessoa deve ser considerada ou não como deficiência, e esse laudo, além das condições de vida dos pacientes, nós abordamos também a questão das barreiras atitudinais que os nossos pacientes enfrentam. Então, o nosso parecer é muito importante nós abordarmos essas questões nos laudos sociais. Bom, qual é o objetivo do serviço social na saúde? Qual que é o nosso objetivo? É justamente compreender esses aspectos sociais, econômicos, culturais que interferem no processo saúde e doença. E com que objetivo? Que a gente possa buscar estratégias de enfrentamento. Então, veja bem, para que nós possamos compreender os aspectos sociais, econômicos e culturais, o estudo social é muito importante. E conhecer as condições de vida e trabalho desses usuários e os seus determinantes no processo saúde e doença. Facilitar o acesso dos usuários ao serviço de saúde, voltando lá no início que eu falei, em linhas gerais, o assistente social, independente da área que atua, que nosso objetivo é sempre facilitar o acesso aos programas, às políticas,
E esse documento sobre o serviço social na saúde reforça essa questão. E sempre atuarmos numa perspectiva interdisciplinar de atenção em saúde, né, e de forma que as ações possam fortalecer essa articulação entre as políticas sociais. Bom, como nós vamos trabalhar um pouquinho a questão dos indicadores, uma rápida definição que os indicadores são estatísticas sobre os aspectos da vida de um país. E, em conjunto, eles vão retratar o estado social desta nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento. É muito importante que nós conhecemos quais são os indicadores de IBGE, para que a gente possa realmente fazer um paralelo aí, uma análise até contextual da realidade que os nossos pacientes vivem. Por exemplo, o índice de desemprego, tanto com os nossos pacientes, mas também teremos que saber da realidade brasileira, né? Se o que é na nossa prática reflete uma situação do país, da situação da realidade brasileira. Então, os indicadores, eles têm os objetivos, além de enriquecer a interpretação empírica da realidade, eles também orientam a formulação e implementação das políticas e possibilitam, então, o monitoramento das condições de vida. Por isso que é muito importante que a gente conheça os indicadores da nossa realidade brasileira. Então, o estudo social, nós entendemos que ele é um processo metodológico, específico do serviço social, e qual é a finalidade? Olha, conhecer com profundidade, de uma forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, que é o objeto nosso de intervenção. E no estudo social, ele é utilizado, esse instrumento, para conhecer e analisar essa situação vivida. Então, é muito importante que nós procuramos, assim, questionar o que nós queremos conhecer, qual é a situação, o que nós queremos conhecer, por quê, qual o objetivo desse estudo social, né? Para quê, qual que é a finalidade, como, quais os instrumentos que nós vamos utilizar. E esses questionamentos se envolvem não só um eixo valorativo, como um eixo metodológico, né, do como fazer, um eixo prático, e também ele finaliza, que é muito importante, com a documentação e o parecer social. Todas as nossas ações devem ser documentadas. Bom, aí nós vamos chegar, então, na pesquisa, né, que surgiu, que deu origem a esse livro, o Estudo Socioeconômico, Instrumento Técnico Operativo. Nós partimos como uma premissa de reconhecimento da importância do estudo socioeconômico como instrumento de conhecimento da realidade. O nosso universo de pesquisa, na época, nós tínhamos 40 hospitais de ensino no estado de São Paulo, nós definimos esse universo, convidamos os assistentes sociais desses hospitais de ensino, nós tínhamos aí sujeitos que participaram da pesquisa, 21 assistentes sociais, e a maioria, quer dizer, quase totalidade, afirmaram que realizavam estudo socioeconômico. E nós perguntamos qual o objetivo dos estudos sociais nos seus campos de trabalho, nos seus hospitais, nas suas clínicas. Então, a maioria colocou que era indicar os indicadores sociais constitutivos do assistente social e verificar sua intencionalidade, né? Esse era o objetivo da pesquisa que nós queríamos conhecer. Identificar esses indicadores, como que eles faziam o estudo, quais eram os elementos constitutivos desse estudo socioeconômico. Esse era o nosso objetivo principal da pesquisa. Para isso, nós desenvolvemos alguns eixos temáticos, que são quais são os aspectos que compõem o estudo, qual o processo de documentação e informação utilizada, quais eram as principais competências do assistente social e a proposta de instrumento. Então, a ideia era conhecer quais eram os instrumentos que os assistentes sociais utilizavam e propor um documento aí único
né, que servisse de referência para a profissão. Então, ó, vamos ver aqui o que eles responderam. Com relação ao eixo 1, os aspectos teórico-metodológicos, a questão da intencionalidade, quer dizer, todos confirmaram que tinha uma intenção e que a intenção era numa perspectiva de direitos, não era na perspectiva de excluir, de selecionar, mas era uma perspectiva compromissada com a universalidade do acesso e não, então, com a seletividade. Tá? E o objetivo do estudo que nós perguntamos para esses 20 assistentes sociais que participaram da pesquisa, eles confirmaram que era identificar e conhecer as demandas, né, dos usuários, sempre visando, veja bem, o conhecimento aproximativo, porque o nosso estudo, você não consegue dar conta de toda a realidade, é sempre uma aproximação de uma determinada situação. Isso é muito importante, essa, né, você ter essa visão, que é sempre um conhecimento aproximativo. Aí, traduzindo, o que os assistentes sociais responderam? Que o objetivo do estudo era conhecer a realidade, as condições de vida, identificar a situação socioeconômica para definir o perfil, identificar e estabelecer providências, né, de acordo com as necessidades, com as dificuldades, para o enfrentamento das expressões da questão social, colaborar na elaboração do planejamento do tratamento pela equipe, a partir do conhecimento das condições de vida. Isso é muito importante. Nós que trabalhamos na saúde com fissuras, nós sabemos que o tratamento da pessoa com fissura ele é complexo, ele é de longo tempo, longa duração, e nós precisamos realmente participar do planejamento, para que os pacientes possam aderir ao tratamento e dar a finalização. Exemplo, um tratamento de ortodontia que exige idas, fonoaudiologia, que exige muitas sessões, muitas idas aos profissionais, quer dizer, nós temos que saber quais são as condições desse paciente para dar continuidade ao tratamento. Incluir nas políticas, planejar benefícios, interpretar as condições sociais da equipe, é muito importante que a gente também, porque o nosso estudo social, como ele fica dentro de um prontuário único, a equipe toda tem acesso, para que possa, na hora de planejar o tratamento também, né, conhecer um pouco as condições de vida dos pacientes, para que seja um planejamento aí de acordo com a situação. E também ele é um espaço de diálogo, de escuta e motivação na busca de direitos. Então, foram as principais questões levantadas pelos assistentes sociais. No segundo eixo, que nós tratamos sobre os aspectos constitutivos do estudo social, nós perguntamos quais os indicadores que eles avaliam. Então, eles avaliam as condições socioeconômicas, que é a situação econômica, a questão da educação, o número de membros da família, questões habitacionais, questões das ocupações profissionais, também os demográficos, né, que é muito importante, os psicossociais, que são aí culturais, a questão da religião, da crença, as discriminações que os nossos pacientes sofrem, os preconceitos, os tipos de arranjos familiares, que hoje a nossa sociedade, né, existem dentro da nossa sociedade vários tipos de arranjos familiares. É muito importante que as famílias monoparentais, as famílias extensas, enfim, são diferentes formas aí de arranjos. Também conhecer as ansiedades, as expectativas, quais são as preocupações, as dúvidas dessas famílias com relação ao tratamento. Os problemas de saúde, que podem interferir na sequência do tratamento, e também conhecer quais são os serviços de saúde no próprio local de residência dos pacientes. O que ele pode realizar na sua cidade de origem, tá? Quais são os serviços que ele tem na sua região, quais os convênios, quais os sistemas públicos que ele pode acessar na sua região também, né? Os meios de transporte que eles utilizam, os benefícios que eles têm acesso. Então, veja bem, o nosso estudo é muito rico, porque nós procuramos
abordar vários aspectos constitutivos. E após o estudo, logicamente, você sempre tem um parecer social e uma intervenção social. O parecer social é uma definição bem objetiva, ele diz que é uma opinião do profissional com base na observação, os dados que ele coletou, mas sempre compromissada com acesso às políticas. Então, ele sempre deve ter um caráter conclusivo ou indicativo, né, de alguma intervenção a realizar. E na intervenção social, quais foram os elementos que nós identificamos nas ações dos assistentes sociais? Né? As orientações sociais e encaminhamentos para recursos institucionais, recursos comunitários, a orientação sobre esse processo de reabilitação, que ele é longo, ele é complexo, o apoio psicossocial e acolhimento a essas famílias, a viabilização de benefícios, a interpretação de fatores socioeconômicos e culturais da equipe, e também intervenção junto àqueles casos que interromperam, que faltaram ao tratamento, para que possam retomar a reabilitação. E, logicamente, a gente tem sempre uma evolução social, um acompanhamento dos casos. O terceiro eixo, que nós perguntamos sobre o processo de documentação e informatização, nós observamos que existe um compromisso dos assistentes sociais em documentar a sua ação, ou por meio de relatórios sintéticos, relatórios mais extensos, e muitos tinham um prontuário único com a equipe, que é fundamental, para que a equipe realmente possa ter acesso a essas questões sociais, para que possa, então, definir a melhor forma de tratamento. E algumas instituições, poucas, vamos dizer assim, já tinham um prontuário eletrônico, que é uma outra complexidade. Com relação ao eixo 4, que nós perguntamos sobre as competências e atribuições do serviço social, as competências envolviam 4 competências básicas, que era o atendimento direto, que são as ações socioassistenciais, as ações socioeducativas e as ações de articulação da equipe. A investigação, planejamento e gestão, assessoria, qualificação e formação profissional, porque a maioria desses hospitais de ensino contavam com cursos de especialização, de aprimoramento, residências, então, estagiários, então é muito importante essa atuação do assistente social nessa linha de formação profissional. E a mobilização dos grupos, dos pacientes, das famílias, para que pudessem se organizar e realmente pressionar e acompanhar a definição de políticas públicas. Então, esses foram os eixos, né, os 4, e, logicamente, a partir desses 4 eixos, nós propusemos a definição desse instrumental, que foi publicado no livro, vocês podem ter acesso, tá? Muitas pessoas têm esse livro, que a gente já divulgou, e também, agora, só lembrando que esse protocolo, ele é mais extenso, porque o nosso objetivo também era a questão da pesquisa. Nós abordamos vários indicadores, mas nós tivemos depois, em 2016, em parceria lá com o Centrinho, do Serviço Social de Bauru, fizemos, então, uma versão simplificada que é adotada no dia a dia dos atendimentos. Logicamente, se você quer aprofundar, alguns pesquisadores, né, iam para esse protocolo aqui mais completo. Aí fica na definição dos próprios profissionais. Este aqui era o protocolo proposto em 2013, está no livro, que eu já abordei como ele era composto, nessa nossa fala, tá vendo? Além do estudo, a gente abordava aí, ó, o tipo de família, se era nuclear, monoparental, unipessoal, extensa, reconstruída, a religião, os problemas de saúde, o relacionamento familiar, o apoio da família ao tratamento, os aspectos sociais do paciente, também a questão do relacionamento escolar, se a escola apoiava, como que foi a inserção do paciente na escola, este apoio da escola, como que ocorre, o relacionamento profissional, o apoio do empregador,
o relacionamento social, no caso, a partir dos 3 anos de idade também, a gente aprofundava nessa questão, e os recursos aí para a reabilitação, em termos de transporte, o tempo de viagem, quais os recursos que eles utilizavam para chegar ao hospital, os recursos de apoio na cidade de origem. Veja bem, é um protocolo bem completo, mas simples até de preencher, porque ele já estava praticamente, isso tudo foi informatizado pelo CPD, né, pelo Central de Processamento de Dados do Centrinho. Aí nós tivemos essa versão simplificada, as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com o próprio Serviço Social do Hospital em Bauru, a Thalita, né, nós temos acesso, mas quem tiver interesse, a gente fica à disposição para estar socializando o protocolo atual. Eu já falei, né, fui falando na ficha, não vou entrar mais em detalhe. O que eu queria ressaltar é o seguinte: eu tive conhecimento de alguns profissionais que, ao fazer estudo socioeconômico, utilizam aquele critério de classificação econômico Brasil, que é da Associação Brasileira de Empresas. Veja bem, esse instrumento, ele objetiva avaliar o poder de compra. Ele é um instrumento mais baseado no mercado. Okay? Tudo bem, a gente pode até conhecer e fazer até um paralelo com o nosso estudo, mas eu, particularmente, não indico a adoção desse instrumento no nosso dia a dia, porque o objetivo é diferente. Tá? O nosso estudo socioeconômico, nós temos como atribuição o diagnóstico da situação sociofamiliar. Então, modifica um pouco muito, né, dessa finalidade de mercado. Tá? E só conceituando que a estratificação social, ela classifica a pessoa em grupos socioeconômicos. Então, no caso do nosso instrumental, nós propusemos 6 estratificações sociais: a baixa inferior, baixa superior, média inferior, média, média superior e alta. A exemplo deles lá do mercado, que também coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes sociais. Então, a gente pode até fazer uma contextualização, ver se o nosso estudo reflete a realidade aí do país, mas não usar esse instrumento na nossa prática. Bom, agora nós vamos chegar aqui no nosso instrumento. Tá? Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Estão cansados? Podemos continuar? Sim. Bom, então, veja bem, esse instrumento nós temos aí alguns indicadores. O primeiro é a situação econômica da família. O segundo, o número de membros que residem na família, não é a composição familiar, mas aquelas pessoas que residem. A escolaridade dos membros da família, habitação e ocupação. A partir desses 5 indicadores, nós criamos um sistema de pontuação, para que a gente pudesse quantificar e qualificar esses indicadores. O muito importante é que vocês saberem que tanto a situação econômica da família como a ocupação, eles significam os fortes determinantes de uma avaliação social. Então, vocês estão vendo que a pontuação representa, no caso aqui, quase que 37% dos pontos. Em segundo lugar, o segundo determinante mais importante é a ocupação dos membros da família. Logicamente, nós temos outros indicadores, que seria o número de pessoas que residem na família, que vai impactar na renda, nas despesas, a escolaridade, que vai também na questão social, cultural, e a questão das condições habitacionais. Esses são indicadores que vão auxiliar nesta classificação. A partir desta proposta de pontuação, nós temos, totalizam aí 57 pontos, porque, ó, a situação econômica até 21, número de membros até 6 aqui, a escolaridade no máximo 7 pontos, a habitação no máximo 10 pontos, a ocupação 13 pontos. A partir desta classificação, nós definimos, então, uma aproximação, veja bem, aproximação da realidade social. Esse estudo foi feito em 2021, último, mas eu atualizei para a nossa palestra de hoje,
Então, veja bem, quais são as faixas? No nosso instrumental, a gente coloca só em salários, porque todo ano, conforme vai atualizando o salário mínimo, você atualiza também a renda em reais. Então, por exemplo, nós temos aqui menos de um salário mínimo, né, que o salário de maio foi para 1.320. Aí nós temos de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 7, de 7 a 13, de 13 a 21, de 21 a 28 e igual ou acima de 28. Então, veja bem, aqui seria até 1.300 e o que a gente consegue a partir de 30 mil reais, onde você já tem os estratos aí mais altos da população brasileira. Esse, veja bem, se a gente for comparar, o nosso aqui está de 1.320 e o máximo de 30, tá? Já no Econômico Brasil, pode ver, ó, próximo, mais ou menos, né, do nosso instrumental, e aqui eles já consideram 20 mil e nosso considera a partir de 30 mil reais, só para vocês terem uma ideia, mas são alguns parâmetros assim que a gente pode conseguir. Então, veja bem, se no primeiro momento, eu vou voltar aqui um pouquinho, vamos supor que uma família, tá? Eu vou pegar um extrato aqui, ó. Uma família ganha de 1 a 2 salários mínimos, tá? Então, ela faria, se vocês quiserem acompanhar o procedimento com vocês, até fazer o seu estudo social, é importante. Então, eu tenho aqui, ó, se uma família de 1 a 2 salários mínimos que tem como rendimentos a faixa de 1.320 a 2.640, faria 2 pontos. Se for, por exemplo, uma família que tem de 7 a 13 salários mínimos, que significa de 9 a 14, faria 12 pontos. Estou dando 2 exemplos, tá, de extratos. Então, vamos lá. Aí nós vamos no segundo indicador, que é o número de pessoas. Se, no caso, a classe baixa de 3 a 4 pessoas, faria 4 pontos. Quanto menos pessoas, maior ponto. Por quê? Porque supõe que mais pessoas, mais despesas, teoricamente, certo? Então, você tem um outro indicador para você pontuar desse instrumento. Depois você tem a escolaridade. Com relação à escolaridade, o pessoal tem muita dúvida, o que, que nós orientamos? Que é sempre você vai pontuar o maior nível de escolaridade dos chefes. Por exemplo, eu e meu marido em casa somos chefes. Tá? No caso, eu tenho superior e ele tem, vamos supor que ele tivesse médio. Tá? Mas se o maior nível dos chefes, no caso superior, eu pontuaria o meu como 6 pontos. Então, sempre o maior nível entre os chefes aqueles que participam da renda familiar. Esse foi o critério que nós, inclusive, fomos orientadas por um economista. Tá? Então, se, no caso, o chefe da família, o maior nível for fundamental, vai fazer 2 pontos. Se for superior, ele já vai para 6 pontos. Então, com maior o nível de escolaridade, maior a pontuação e maior a estratificação social. Depois nós temos a habitação. Com relação à habitação, além da condição, se é própria, se é financiada, se é alugada, cedido, outras, até invasão de, enfim, nós temos também uma classificação que coloca, além da condição, a situação. Por exemplo, é uma casa própria, mas ela pode ser insatisfatória, como ela pode ser ótima. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma financiada insatisfatória, que faria 6 pontos, e vou pegar um exemplo aqui de casa própria, que faria 9 pontos. Logicamente, para você pontuar, você tem que conhecer o tipo, a modalidade da casa, as acomodações, quantas pessoas, quantos cômodos tem naquela casa para comportar o número de pessoas, a zona residencial, a recursos de infraestrutura, água, luz, esgoto, enfim, tudo isso vai dar elementos para que você possa aproximar se aquela casa própria é boa, é ótima, é regular ou própria. No trabalho, a gente detalha bem essa questão, aí vocês teriam que ter acesso ao material.
E o último indicador que a gente considera, o quinto indicador, que é a ocupação, nós nos baseamos no Código Brasileiro de Ocupações de 2002, foi quando nós tivemos a atualização desse código, e eles dividem, olha lá, em trabalhadores agropecuários, os domésticos, os serviços de manutenção, produções, bens e serviços, os trabalhadores de serviços, vendedores de comércio. Aí você já tem aqui os profissionais do nível médio, aí você já vai para o nível técnico e médio também. Aqui você já tem os níveis superior, e os dirigentes de organizações, os proprietários de empresas e os membros dos poderes legislativos. Nós fizemos uma síntese, isso demandou um estudo aprofundado, porque o Código Brasileiro de Ocupação ele é bem extenso, bem amplo, então exigiu da equipe de pesquisadores um estudo para que a gente pudesse, pelo menos, agrupar alguns níveis ocupacionais com uma pontuação que fosse mais próxima aí da realidade dos nossos pacientes. Então, se você pegar, por exemplo, os trabalhadores domésticos ou afins, ele faria 3 pontos, o chefe. E se você pegar já um profissional de nível superior, ele faria 9 pontos. Então, veja bem, depende muito do nível ocupacional essa pontuação, não depende da renda, que a renda nós medimos no primeiro indicador. Por exemplo, eu sou assistente social, eu sou aposentada, mas eu sou assistente social, então eu me encaixo aqui. Agora, minha renda, logicamente, diminuiu depois com a minha aposentadoria. Então, no primeiro indicador, logicamente, a renda vai ser em menor valor do que quando eu estava nativa, consequentemente. Então, aqui, né, e também se a pessoa é aposentada, não importa, você não vai colocar aposentada. Aposentada em que situação? No caso, eu sou aposentada, nível superior assistente social. Então, considero aqui como essa ocupação, certo? E mesmo o critério que nós utilizamos para a escolaridade, nós utilizamos também para a ocupação. Aqui, por exemplo, dando exemplo, eu e meu marido, nós dois contribuímos com a renda da família, temos nível superior. Então, tanto faz considerar o meu como o dele. Mas se ele fosse, por exemplo, de nível médio, e o dele fosse, eu não tivesse superior, ele fosse médio, e eu fosse trabalhador da produção, por exemplo, eu consideraria o maior, que seria o dele médio. Sempre o maior nível ocupacional de um dos chefes. Espero que fique claro, depois a gente abre para questões. Então, vamos supor, no caso desse exemplo que eu dei, desse extrato que a gente colocou, a pessoa de 0 a 20 pontos, ela vai para a classe baixa e inferior. 41 a 47 pontos, ela está na estratificação média. Então, é uma pontuação que nós vamos somando todos aqueles indicadores e fazemos uma classificação aproximada da situação da família. Vou dar um exemplo. Então, quando a gente vê que a família, nós classificamos, por exemplo, como a estratificação baixa e inferior, nós já temos todas essas caracterizações. São famílias que ganham, normalmente, olha lá, até 2 salários mínimos, são famílias que têm de 3 a 4 pessoas, a escolaridade, a maioria é fundamental. As casas, a gente vê que nós temos casas próprias, cedidas, mas as condições, está vendo? Já tem aqui, ó, regular, insatisfatória, e normalmente esse grupo de estratificação, eles concentram trabalhadores agropecuários, trabalhadores de serviços diversos, domésticos. Então, você já tem uma noção, quando a gente fala estratificação baixa e inferior, você já vem todas essas caracterizações a partir desse instrumental proposto. Eu não vou falar de todas as estratificações, que vai ficar cansativo. Eu dei exemplo de um. Então, esse instrumental foi testado com várias pesquisas, como eu já disse. Nós tivemos pesquisa que nós tínhamos aí, no centrinho, de 48 mil casos que foram estudados. E o último, o que nós comparamos? Nós verificamos que a nossa situação dos nossos pacientes refletem
a situação brasileira. Por quê? 58% da realidade brasileira pertence aos estratos baixos, 36% aos estratos médios e 6% aos estratos altos. Isso atualizando para 2022, que quando saiu o último critério de classificação econômica, tá, nós tivemos aqui, ó, 8% da alta, 37% da média, bem próximo, e 54% da baixa. Então, veja bem, a maior parte dos nossos pacientes são dos estratos baixos ou médios inferiores e refletem a realidade brasileira. Fizemos várias viabilização desse estudo sobre a viabilização desse instrumental e verificamos que a maior parte dos assistentes sociais concordaram que não precisou alteração da tabela, porque, logicamente, se você não concorda com o resultado, por exemplo, a família foi classificada como média inferior, mas deu bem na linha divisória aí da baixa superior. Você vê que pelas condições que a sua análise se aproxima muito mais da baixa superior do que a média inferior, então você tem essa autonomia para alterar o resultado da classificação. Mas, em linhas gerais, esse instrumental, em várias pesquisas, mostraram que o instrumental ele é válido. Então, esse instrumental, ele mostrou que, estatisticamente, ele volta-se para um sistema de pontuação simples, com uma escala de menor a maior complexidade, como eu já expliquei. E a consolidação dos indicadores ao longo dessas décadas que nós fomos estudando demonstrou a sua validade e a sua consistência, e refletem o quadro social dessas famílias que nós pesquisamos. Então, resgatar estudo social afinado, articulado e fundamentado pelos princípios da profissão torna-se necessário, mas sempre com esse objetivo de não discriminar cidadãos, não estabelecer critérios constrangedores e vexatórios, também que estigmatize e rebaixe o status de cidadania. Então, esses são os cuidados que nós temos que ter no estudo social. E a avaliação socioeconômica, ela deve ocorrer, então, em consonância com o nosso projeto ético-político, sempre lembrando que é um conhecimento aproximativo dessa realidade, e também que ele deve subsidiar a equipe no atendimento às condições de vida dos usuários. E lembrando que ele é um espaço de socialização de informações e discussão. E ele tem uma direção, porque eu posso usar o mesmo instrumental com objetivo e vocês usarem com outro. Eu posso usar com o objetivo de incluir nas políticas e outras pessoas podem utilizar como instrumentos, às vezes até que não visam a inclusão, mas assim a seleção, a questão do favor. Tá? Então, é muito importante a questão da intencionalidade. E esses instrumentos e técnicas, eles devem ter como, então, sempre a intenção da universalidade do acesso a partir do conhecimento desses determinantes sociais. Eu gosto sempre de terminar aqui a minha fala com essa frase de Fernando Pessoa. Eu, por exemplo, como estou em mais de 40, na realidade faz 50 anos agora em maio, eu completei que eu atuo na área da fissura palatina. Mesmo tendo me aposentado em 2017, comecinho, mas eu continuo na luta, via Profis, via Rede Profis, Fissuras do Brasil, o próprio Centrinho me chama para, às vezes, algumas palestras, defesas de bancas de tese, enfim. Eu me sinto uma pessoa muito intensa e acredito que o valor das coisas não está no tempo que as pessoas se dedicam à causa, mas na intensidade com que acontece. Esse sempre foi meu lema e eu espero poder continuar contribuindo à causa enquanto tiver saúde, conhecimento, porque é uma forma de eu socializar os conhecimentos que eu adquiri na minha trajetória e socializar para os novos e também os profissionais que estão aí na ativa. Algumas referências, vocês podem depois
o próprio livro, nesse artigo, que foi atualização, tem todo onde eu me basei para fazer essa palestra, tá? E quero agradecer imensamente a participação de vocês. Agora eu fecho a minha palestra. A Marglete pode terminar a gravação para a gente poder abrir aí para as questões.